3h28. Vamos falar de seleção brasileira? A coisa tá pegando na CBF, a informação de momento agora, quem nos passou foi a repórter Gabriela Marino, que tá por lá, na sede da CBF. A informação é de que Edinaldo Rodrigues deve conversar com a imprensa às 4h, às 4 da tarde. Tá reunido com o técnico Dorival Júnior e às 4h, pelo menos essa é a informação de agora, deve fazer algum tipo de comunicado ou dar alguma espécie de entrevista para informar o que de fato está acontecendo e o que eles resolveram ou estão resolvendo nessa reunião. Vamos conversar com o nosso comentarista Bernardo Ramos, que está com a gente. Bernardo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Alta Frequência. Ao que me parece, a coisa está encaminhada para a saída do Dorival. Acho que não tem mais clima, né, Bernardo? Daqui meia hora, muito provavelmente, a gente deve ter a confirmação. Boa tarde. Boa tarde a você, Fábio. Boa tarde, Larissa, ouvinte da Rádio Band News FM. É iminente, né, a queda do técnico Dorival Júnior depois do péssimo trabalho ao longo desse tempo todo e principalmente devido ao péssimo futebol apresentado na partida contra a Argentina, em que a seleção acabou goleada por 4-1 em Buenos Aires. Veja, Fábio, Dorival Júnior é um técnico que estava fora do mercado até o início de 2022, quando assumiu o Ceará. Fez uma boa campanha, é verdade, à frente do Vozão, levando a equipe a melhor campanha na história da fase de grupos da Sul-Americana. Assumiu o Flamengo em junho daquele ano, conquistando Copa do Brasil e Libertadores da América. E em 2023, conquista a Copa do Brasil pelo São Paulo. Mas, na minha opinião, isso não o credencia a ser técnico da seleção brasileira. Nunca credenciou. É um técnico que não tem estofo, não tem conhecimento para tal, para assumir um desafio tão grande quanto o da seleção brasileira. E a falta de tempo não serve como desculpa, afinal de contas, Dorival Júnior esteve por um mês com a seleção brasileira no ano passado nos Estados Unidos, durante a disputa da Copa América. E nunca conseguiu fazer com que grandes jogadores que brilham no futebol europeu, como Rafinha, Rodrigo, Gabriel Magalhães e principalmente Vinícius Júnior, rendessem o que pode na seleção brasileira. A saída, Fábio, é a contratação de um técnico estrangeiro. Há muito tempo a gente vê uma queda brutal de rendimento do futebol brasileiro, muito por causa da categoria dos técnicos do Brasil, que anda em baixa faz tempo, viu, Fábio? Com certeza, Bernardo. É claro que, repito, gente, ainda não é oficial, né? Muito provavelmente o Dorival Júnior não permanecerá. A reunião acontece nesse instante na sede da CBF e a última informação é de que às 4h, daqui 29 minutos, portanto, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai conceder uma entrevista e aí explicar o que de fato ficou decidido. Mas caso realmente a saída de Dorival seja concretizada, Bernardo, fala-se em Jorge Jesus, de novo em Carlo Ancelotti. Qual que você acha, se você não quiser cravar nenhum nome, mas qual você acha que deve ser o caminho da seleção brasileira, um perfil de treinador, faltando aí um ano para a Copa? O italiano Carlo Ancelotti, que é técnico do Real Madrid, né, Fábio? É um sonho antigo do atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Mas o Ancelotti deu uma entrevista hoje em Madrid, questionado sobre a possibilidade de assumir a seleção. Ele disse que nenhum convite foi feito e que ele tem contrato com o Real Madrid e pretende cumpri-lo. Lembrando que esse acordo com o Real Madrid vai até o meio do ano que vem, ou seja, depois da Copa do Mundo. Me parece muito claro, Fábio, nesse momento, que o Jorge Jesus seja o nome adequado para dirigir a seleção brasileira. Vamos lá, o Jorge Jesus é um técnico que tem um papel muito importante, se não fundamental, naquela campanha brilhante do Flamengo em 2019 nos campeonatos brasileiro e sul-americano, no caso a Libertadores da América. O Flamengo conquistou as duas competições no mesmo final de semana, diga-se. E no ano seguinte ele conquista o Campeonato Carioca e a Supercopa. Ele deixa o Flamengo com mais títulos do que derrotas para dirigir o Benfica de Portugal. Jorge Jesus ajudou a mudar o futebol brasileiro, né? Ele faz esse sucesso tão grande porque encarou um futebol ainda muito rudimentar. Quando a gente fala da queda de desempenho dos técnicos brasileiros, isso fica muito evidente em 2019, principalmente naqueles jogos contra o Palmeiras do Filipão, em que o Flamengo vence por 3-1 no Maracanã,
e acaba derrubando o Filipão no Palmeiras, e no jogo contra o Grêmio pela semifinal da Libertadores da América, quando o Flamengo mete 5-0 no tricolor gaúcho, que era treinado à época pelo Renato Gaúcho. Depois derrubou o Mano Menezes no Palmeiras, fazendo 3-1 no Allianz Parque. Ou seja, é um Jorge Jesus que tem uma passagem muito boa pelo futebol brasileiro, para não dizer excelente, e tem a aprovação da maior torcida do Brasil. O Edinaldo é um cara que se preocupa muito com a opinião pública, ele se pauta muito por isso. Então ele, de certa forma, faria uma média com boa parte da torcida brasileira, trazendo o Jorge Jesus, que me parece um nome nesse momento sem rejeição. Vale lembrar que o Jorge Jesus fez uma rodada de entrevista com jornalistas brasileiros, né? Inclusive Tatiana Tavares, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em que ele deixou muito claro que quer assumir a seleção brasileira, que sonha em disputar uma Copa do Mundo e que só vislumbrava essa possibilidade pelo Brasil ou por Portugal, que é a pátria dele, né? Vamos esperar então, a gente deve ter novidades em pouco tempo, se a promessa for realmente cumprida, às 4 horas, daqui a pouquinho, portanto, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, deve conversar com a imprensa e contar o que ficou decidido. Bernardo Ramos, obrigado mais uma vez pela participação, meu amigo, um abraço. Um abraço, Fábio.